Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó luz do Senhor, que vem sobre a terra, inunda meu ser, permanece em nós. Ó luz do Senhor, que vem sobre a terra, inunda meu ser, permanece em nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciamos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e possamos gozar sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Nós iremos então continuar a nossa leitura. Iremos ler o segundo ponto do artigo 8. O nome, as denominações e os símbolos do Espírito Santo. O nome próprio do Espírito Santo. Espírito Santo, este é o nome próprio daquele que adoramos e glorificamos, com o Pai e o Filho. A Igreja o recebeu do Senhor e o professa no batismo de seus novos filhos. O termo Espírito traduz o termo hebraico Ruá, o qual, em seu sentido primeiro, significa sopro, ar, vento. Jesus utiliza justamente a imagem sensível do vento para sugerir a Nicodemos a novidade transcendente daquele que é possivelmente o sopro de Deus, o Espírito Divino. Por outro lado, Espírito e Santo são atributos divinos comuns às três pessoas divinas. Mas, ao juntar os dois termos, a Escritura, a liturgia e a linguagem teológica designam a pessoa inefável do Espírito Santo, sem equívoco possível com os outros empregos dos termos Espírito e Santo. Isto é, o Catecismo está dizendo que o termo Espírito e Santo é comum às três pessoas. O Pai, ele é Espírito, o Filho também é Espírito, apesar de o Filho ter assumido um corpo, mas também é Espírito. E também o Pai é Santo, o Filho é Santo. Contudo, o termo conexo Espírito Santo nós utilizamos para designar a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Então, não causa confusão. As denominações do Espírito Santo. Ao anunciar e prometer a vinda do Espírito Santo, Jesus o denomina o Paráclito. Literalmente, aquele que é chamado para perto de. Advocatus, nós podemos ver nas citações de João, capítulo 14, versículos 16, 26. Capítulo 15, versículo 26. E capítulo 16, versículo 7. Paráclito é habitualmente traduzido por Consolador, sendo Jesus o primeiro Consolador. O próprio Senhor chama o Espírito Santo de Espírito de verdade. Além de seu nome próprio, que é o mais empregado nos Atos dos Apóstolos e nas Epístolas, encontram-se em São Paulo as denominações Espírito da Promessa, Gálatas capítulo 3, versículo 14, Éfesos capítulo 1, versículo 13. O Espírito de adoção, Romanos capítulo 8, versículo 15, Gálatas capítulo 4, versículo 6. O Espírito de Cristo, Romanos capítulo 8, versículo 11. O Espírito do Senhor, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17. O Espírito de Deus, Romanos 8,
versículo 9, versículo 14. Capítulo 8, versículo 9 e versículo 14. Capítulo 15, versículo 19. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 11. Capítulo 7, versículo 40. E em São Pedro, o Espírito de glória. Primeira carta de São Pedro, capítulo 4, versículo 14. Os símbolos do Espírito Santo. A água. O simbolismo da água é significativo da ação do Espírito Santo no batismo, pois após a invocação do Espírito Santo, ela se torna sinal sacramental eficaz do novo nascimento. Assim como a gestação de nosso primeiro nascimento se operou na água, da mesma forma, também a água batismal significa realmente que nosso nascimento para a vida divina nos é dado no Espírito Santo. Mas, batizados em um só Espírito, também bebemos de um só Espírito. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. O Espírito é, pois, também pessoalmente a água viva que jorra de Cristo crucificado, como de sua fonte, e que em nós jorra em vida eterna. A unção. O simbolismo da unção com óleo também é significativo do Espírito Santo, a ponto de tornar-se sinônimo dele. Na iniciação cristã, ela é o sinal sacramental da confirmação, chamada com acerto nas igrejas do Oriente de crismação. Mas para perceber toda a força deste simbolismo, há que retornar à unção primeira realizada pelo Espírito, a de Jesus. Cristo, Messias, a partir do hebraico, significa ungido do Espírito de Deus. Houve ungidos do Senhor na antiga aliança, de modo eminente o rei Davi, mas Jesus é um ungido de Deus, de uma forma única. A humanidade que o Filho assume é totalmente ungida do Espírito Santo. Jesus é constituído Cristo pelo Espírito Santo. A Virgem Maria concebe Cristo do Espírito Santo, que pelo anjo anuncia como Cristo por ocasião do nascimento dele, e leva Simeão a vir ao templo para ver o Cristo do Senhor. É ele que plenifica o Cristo. É o poder dele que sai de Cristo em seus atos de cura e de salvação. É finalmente ele que ressuscita Jesus dentre os mortos. Então, constituído plenamente Cristo em sua humanidade vitoriosa da morte, Jesus difunde em profusão o Espírito Santo até os santos constituírem em sua união com a humanidade do Filho de Deus, esse homem perfeito que realiza a plenitude de Cristo. Efésios capítulo 4, versículo 13. O Cristo total, segundo a expressão de Santo Agostinho. O fogo. Enquanto a água significa o nascimento e a fecundidade da vida, dada no Espírito Santo, o fogo simboliza a energia transformadora dos atos do Espírito Santo. O profeta Elias, que surgiu como um fogo, cuja palavra queimava como uma tocha. Eclesiástico, capítulo 48, versículo 1. Por sua oração, atrai o fogo do céu sobre o sacrifício do Monte Carmelo. A figura do fogo do Espírito Santo, que transforma o que toca. João Batista, que caminha diante do Senhor com o Espírito e o poder, de Elias. Lucas capítulo 1, versículo 17. Anuncia o Cristo como aquele que batizará com o Espírito Santo e com fogo. Lucas capítulo 3, versículo 16. Esse Espírito do qual Jesus dirá: vim trazer fogo à terra, e quanto desejaria que já estivesse aceso. Lucas capítulo 12, versículo 49. É sob a forma de línguas que se diriam de fogo, que o Espírito Santo pousa sobre os discípulos na manhã de Pentecostes e os enche de si. A tradição espiritual manterá este simbolismo do fogo
como um dos mais expressivos da ação do Espírito Santo. Não extingais o Espírito. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. A nuvem e a luz. Estes dois símbolos são inseparáveis nas manifestações do Espírito Santo. Desde as teofanias do Antigo Testamento, a nuvem, ora escura, ora luminosa, revela o Deus vivo e Salvador, escondendo a transcendência de sua glória. Com Moisés sobre a montanha do Sinai, na tenda da reunião, e durante a caminhada no deserto, com Salomão por ocasião da dedicação do templo. Ora, estas figuras são cumpridas por Cristo no Espírito Santo. É este que paira sobre a Virgem Maria e a cobre com sua sombra, para que ela conceba e dê à luz Jesus. No Monte da Transfiguração, é ele que sobrevém na nuvem, que toma Jesus, Moisés e Elias, Pedro, Tiago e João, debaixo de sua sombra. Da nuvem sai uma voz que diz: Este é o meu filho, o eleito. Ouvi-o sempre. Lucas capítulo 9, versículo 34 e 35. É finalmente essa nuvem que subtrai Jesus aos olhos dos discípulos no dia da ascensão, e que o revelará Filho do Homem em sua glória, no dia de sua vinda. O selo é símbolo próximo ao da unção. Com efeito, é Cristo que Deus marcou com o seu selo. João, capítulo 6, versículo 27. E é nele que também o Pai nos marca com o seu selo, por indicar o efeito indelével da unção do Espírito Santo. Nos sacramentos do batismo, da confirmação e da ordem, a imagem do selo tem sido utilizada em certas tradições teológicas para exprimir o caráter indelével impresso por estes três sacramentos, que não podem ser retirados ou reiterados. A mão é impondo as mãos que Jesus cura os doentes e abençoa as criancinhas. Em nome dele, os apóstolos farão o mesmo. Melhor ainda, é pela imposição das mãos dos apóstolos que o Espírito Santo é dado. A Epístola aos Hebreus inclui a imposição das mãos entre os artigos fundamentais de seu ensinamento. A Igreja conservou este sinal da efusão onipotente do Espírito Santo em suas epicleses sacramentais. Quando o padre vai fazer a oração da consagração, ele impõe as mãos, invocando o Espírito Santo. É um exemplo das epicleses sacramentais. O padre invoca o Espírito Santo sobre aquelas matérias do pão e do vinho, suplicando que sejam transformadas no corpo e no sangue do Senhor. E pelo poder do Espírito Santo acontece a transformação. O dedo. É pelo dedo de Deus que Jesus expulsa os demônios. Se a lei de Deus foi escrita em tábuas de pedra pelo dedo de Deus, Êxodo, capítulo 31, versículo 18. A letra de Cristo entregue aos cuidados dos apóstolos é escrita com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, nos corações. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 3. O hino Veni Creator Spiritus, vem Espírito Criador, invoca o Espírito Santo como dedo da direita paterna. A pomba. No fim do dilúvio, cujo simbolismo está ligado ao batismo, a pomba solta por Noé volta com um ramo novo de oliveira no bico, sinal de que a terra é de novo habitável. Quando Cristo volta a subir da água de seu batismo, o Espírito Santo, em forma de uma pomba, desce sobre ele e sobre ele permanece. O Espírito desce e repousa no coração purificado dos batizados. Em certas igrejas, a Santa Reserva Eucarística é conservada
em um recipiente metálico em forma de pomba, o columbário, suspenso acima do altar. O símbolo da pomba para sugerir o Espírito Santo é tradicional na iconografia cristã. Assim, nós temos as nossas bandeiras na nossa tradição brasileira, né, de celebrar o Divino Espírito Santo. Nas bandeiras está bordado, desenhado a pomba. É muito rico a compreensão nossa católica do Espírito Santo. Se vocês perceberem, todas tiradas da Sagrada Escritura, todas inspiradas, todas compreendidas a partir das citações bíblicas. Então eu vou repetir novamente os símbolos, na verdade, as denominações, para que possamos também nos enriquecer com a fé da Igreja. E eu convido você a, se não tiver, adquirir o catecismo e a ler no próprio catecismo, porque aqui tem muitas citações que eu fiz, mas tem muito mais que eu não fiz, para que você possa, juntamente com o catecismo e a Sagrada Escritura, compreender este mistério. Às vezes é tão difícil ler a Sagrada Escritura porque não compreendemos, mas com as indicações do catecismo, tudo pode ser iluminado, de modo especial aquelas passagens que temos dificuldades. Então fica o convite. As denominações do Espírito Santo, só vou citar novamente: a unção, o fogo, a nuvem e a luz, o selo, a mão, o dedo, a pomba. Então vamos para a nossa oração neste nosso terceiro dia do nosso septenário do Espírito Santo. Nós vamos rezar pedindo o dom da ciência. Através do dom da ciência é dado a conhecer o verdadeiro valor das criaturas na sua relação com o Criador. O homem moderno está particularmente exposto às várias tentações em meio ao mundo. Para resistir a estas tentações, o Espírito Santo socorre o homem com o dom da ciência. Graças a ela, como escreve Santo Tomás, o homem não estima as criaturas mais do que elas valem e não as transforma na finalidade da sua vida em detrimento de Deus. O homem, iluminado pela ciência, descobre ainda a infinita distância que separa o Criador da criação. Esta foi uma constante experiência dos santos, mas foi vivida de forma singular pela Virgem Maria, que, com o exemplo do seu percurso, nos ensina a caminhar entre as vicissitudes do mundo, com os nossos corações fixados na única fonte da verdadeira alegria. Supliquemos. Vinde, Espírito de ciência, fazei-me ver a vaidade de todos os bens caducos deste mundo, para que não use senão para a vossa glória e salvação de minha alma. Oração. Ó Deus, concedei-nos o dom da ciência, para que conheçamos cada vez mais a nossa própria miséria e fraqueza, a beleza das virtudes e o valor inestimável da alma, e para que sempre vejamos claramente as ciladas do demônio, da carne e do mundo, a fim de evitá-las. Por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.